Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre a alocação de ativos, ou o Asset Allocation. Isso daqui é um processo de distribuição dos recursos de um investidor, o que ele tem de recurso financeiro, entre diferentes classes de ativos. Ou seja, eu pegar meu recurso financeiro e distribuir em diferentes produtos de investimento, como ações, títulos de renda fixa, commodities e imóveis, de acordo com os objetivos financeiros desse investidor, o horizonte de tempo que ele tem para investir e também, principalmente aqui a tolerância de risco dele, tá? O objetivo dessa alocação, decidir aonde, qual parte do capital vai ser colocada em qual ativo, o objetivo de fazer isso é diversificar os investimentos de uma forma a equilibrar o risco e o retorno, reduzindo o risco e sempre tentando buscar maximizar o retorno na medida do possível, tá? Então, algumas considerações aqui relacionadas à alocação de ativos, tá? A análise do perfil de investidor. Tá? Aqui a gente vai fazer uma avaliação da tolerância ao risco, as necessidades de liquidez e o horizonte temporal desse investidor. A gente está vendo o perfil dele para tentar decidir aqui se a gente vai colocar mais dinheiro em renda fixa ou eu posso daqui a pouco aplicar um pouco em ações. Então é preciso fazer essa análise do perfil, tá? O API que a gente chama. A definição de objetivos financeiros desse nosso investidor, se são metas de curto, médio e longo prazo, ou o que ele espera no curto, médio e longo prazo, a gente avalia isso também. A seleção de classes de ativo, tá? Aqui a gente vai escolher então aqueles ativos que são mais adequados para atender os objetivos desse investidor e também para fazer a adequação ao seu perfil, tá? O conceito aqui de diversificação nesse contexto é a distribuição dos recursos entre diferentes classes de ativos para reduzir a exposição de riscos específicos. Aquela ideia que eu consigo eliminar o chamado risco não sistemático ou risco específico. Eu consigo eliminar ele através da distribuição de diferentes ativos. E o monitoramento e rebalanceamento é uma revisão periódica da carteira para ajustar à medida que os mercados ou os objetivos do investidor eles mudam, tá? Então, esses objetivos aqui, eles podem ser em um determinado momento, e aí depois de um tempo, esses objetivos eles podem mudar. E aí é importante que a gente faça o rebalanceamento da carteira para conseguir decidir onde que agora se faz necessário fazer as aplicações dos recursos. Tá? E aí a gente tem dois tipos de alocações aqui que elas podem ser usadas principalmente, tá? A alocação estratégica, que é a distribuição inicial de ativos com base em metas de longo prazo, tá? Então o investidor ele define porcentagens de investimento em cada classe de ativos e segue essa estrutura por um período prolongado. Quando eu falar aqui de estratégica, então associo com essa ideia de mais de longo prazo. Então um investidor com perfil conservador, ele pode optar por alocar 70% em títulos de renda fixa e 30% em ações, ajustando apenas com rebalanceamento conforme seja necessário, tá? Então, metas de longo prazo aqui na alocação estratégica. A gente também tem a alocação tática, tá? Que permite ajustes temporários na alocação de ativos em resposta às condições de mercado. Essa tática aqui ela vai ser usada quando se espera que um ativo ou setor tenha melhor desempenho em determinadas circunstâncias. Tá? Então, aproveitar uma oportunidade de momento. O investidor enxergou que aquela empresa que ele estava de olho ali, ela promete que agora ela vai ter uma rentabilidade maior nesse período do que em outros períodos anteriores. Então, pode ser uma oportunidade de momento. Tá? Então, se o investidor ele acredita que as ações de tecnologia terão um desempenho excepcional nos próximos meses, ele pode aumentar temporariamente a sua alocação para esse setor, saindo momentaneamente da alocação inicial que foi decidida. Depois de alcançado o objetivo ou de mudadas as condições de mercado, ele pode retornar à alocação estratégica original, tá?
então a estratégica é aquela que vai se perpetuar no longo prazo. Mas se ele abordar também a alocação tática, isso permite que em determinados momentos ele aproveite oportunidades de mercado para conseguir então uma rentabilidade maior. Tá? E o rebalanceamento, o que seria nesse contexto? Porque a gente já tocou nesse assunto, tá? O rebalanceamento é o processo de ajuste da carteira de investimentos para manter as proporções originalmente definidas entre as classes de ativos. Ao longo do tempo, certos ativos podem se valorizar ou desvalorizar. Coloquei o meu dinheiro em ações de um setor, né? E aquele setor que pode ser da tecnologia, daqui a pouco eles se valorizaram bastante, né? Devido aí a novas tecnologias que foram implementadas e tudo mais, e aí se valorizou mais do que os outros ativos da minha carteira, tá? Isso vai fazer com que a composição do meu dinheiro, que está distribuído na minha carteira de ativos, isso mude, né? Porque essa parcela em tecnologia ficou maior. E isso pode aumentar o risco, inclusive, né? Porque esses setores aonde a gente tem um potencial de ganho maior, é onde também existem mais riscos. O rebalanceamento garante que o portfólio ele se mantenha alinhado com a estratégia de alocação definida inicialmente, ajustando os pesos de acordo com as metas de risco e de retorno. Então, por exemplo aqui, suponha que o investidor tenha inicialmente alocado sua carteira em 60% de ações e 40% de títulos de renda fixa, com base em sua tolerância ao risco e metas de retorno. Ao longo de um ano, tá? Então, só para a gente contextualizar, ele vai alocar aqui 60% dos recursos dele em ações. Então, se ele tem 100 mil reais para serem investidos, desses 100 mil, ele vai colocar 60k em ações. E os outros 40k, ele vai colocar aqui em renda fixa. Foi isso que foi definido na alocação estratégica dele, por exemplo. Ao longo de um ano, o mercado de ações teve um excelente desempenho, fazendo com que o valor das ações na carteira aumentasse, enquanto que os de título de renda fixa se mantivessem estáveis. Pode acontecer? Pode, né? As ações têm um potencial de valorização maior do que os ativos de renda fixa. Como resultado, a nova composição da carteira passou a ser 70% em ações e 30% em títulos de renda fixa. Então eu tenho aqui a alocação A, né, que eu tinha exatamente aquela proporção de 40% aqui e 60% aqui. Passou um ano, as ações valorizaram, né? 60 mil aqui subiu de 60 para... Teria que fazer aqui o cálculo proporcional, né? Mas vamos supor que de 60% foi para 70 mil, para eu não errar no cálculo aqui, né? Porque não é subir de 60 para 70, porque as ações elas também subiram. Mas vamos dizer que então foi para 70% aqui as ações e a proporção de renda fixa, né, se manteve ali em 30%. Por que isso aconteceu? Porque as ações elas valorizaram mais, né? De 60 foi para 70, que seja. E renda fixa aqui não teve um aumento nesse tanto aqui, né? Foi para 41, 42. E aí a nova composição com os recursos somados, agora a gente vai ter 70% em ações, 30% em renda fixa. O que é um problema, né? Porque quando a gente fez, é bom o que aconteceu, né? Teve aquela valorização. Mas a composição aqui da carteira, ela agora está desajustada com aquela estratégia de alocação que foi inicialmente colocada, né? Porque de acordo com o perfil de risco desse investidor, de acordo com seus objetivos financeiros, né, horizonte de tempo, necessidade de liquidez, quando se foi fazer o cálculo, se estabeleceu que 40% tem que ser a parcela em renda fixa, né? Para manter ali os objetivos alinhados. Agora essa parcela está em 30. Bom que valorizou, só que eu preciso fazer um reajuste. Eu vou vender essas ações excedentes aqui e depositar elas em títulos de renda fixa. Dessa forma, né, quando eu for fazer o rebalanceamento, eu vou voltar a ter aqui uma parcela de 40% em renda fixa e 60% em ações. Porque pensa o seguinte, né? Foi muito bom aqui quando aconteceu a valorização. Mas e se acontece uma queda aqui? Aí eu vou ter uma queda que no meu capital aqui que representa 70% dos meus recursos financeiros. Se a queda for aqui, vai ser no que representa aqui 60%, tá? Então, por isso que é importante também considerar o rebalanceamento, porque a composição dos ativos na carteira, ela vai mudando aí conforme esses ativos ou eles vão se valorizando ou então se desvalorizando.